cristão cheio do Espírito Santo, ele vai ter como característica se tornar um crente corajoso na sua vida cristã. Alguém que prega a palavra de Deus sem receio, sem medo, que fala testemunha de Cristo. Ele é uma testemunha. Ele está ali, ele não tem por que esconder tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Ele tem o prazer, na verdade, de anunciar os milagres, as benfeitorias que Deus faz para ele. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que ser perseverante na oração. Ela vai suportar a oposição, o sofrimento, não porque é boa, mas é porque o Evangelho vai dar essa capacidade da igreja suportar essa perseguição. Uma igreja verdadeiramente bíblica, como a de Jerusalém, ela vai sofrer essas rejeições e essa oposição. Muito bem, meus irmãos, estamos aí iniciando mais um vídeo no nosso canal. Estamos hoje na 4ª aula do 3º trimestre de 2025. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, é o tema do nosso trimestre. Hoje falaremos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. O nosso trimestre ela iniciou com a primeira aula falando sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. A igreja por si só ela é pentecostal, visto que ela nasceu exatamente no dia do Pentecoste. Naquele dia em que eles estavam todos reunidos naquele cenáculo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, comparece naquele local onde eles estão ali, e foi ouvido por eles um som, como um som veemente e impetuoso. Foram vistas por eles sobre a cabeça daquelas pessoas línguas repartidas como que de fogo, e foram ouvidas por eles um som de línguas estranhas para eles, diferentes, que eles não conheciam, que são as línguas que o Espírito Santo concedeu que eles falassem naquele momento. Uma vez que eles estiveram cheios do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém, então, ela passa a ser uma igreja que cresce rapidamente. O primeiro passo que aconteceu foi a pregação de Pedro. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois que ele foi revestido do Espírito Santo, ele sendo cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso acolorado, e naquele discurso as pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador e passam então a compor a igreja. A igreja de Jerusalém, ela é um exemplo, um modelo a ser seguido, como nós estudamos na 2ª lição. Na 3ª lição nós vimos que a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que era fiel à pregação do Evangelho, permanecia unida, permanecia em oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja cheia do Espírito Santo. Eu sou o pastor Paulo Henrique, CGADB 59587. Antes de nós iniciarmos aqui, peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí para promover o nosso vídeo. E se você entender que alguém precisa conhecer a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais, ou encaminhe ele para alguém para que ele possa também ter esse conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, falaremos hoje sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Para tanto, nós vamos ler aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 24 a 31, para embasar a nossa fala aqui. Diz assim, a partir do versículo 24 do capítulo 4. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus
que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que maravilha! Que texto extraordinário! Então, nessa lição, nós vamos ver como que uma igreja cheia do Espírito Santo ela se comporta. A partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nesse texto que nós lemos, versículo 24 a 31, nós vamos encontrar uma das principais marcas que vão caracterizar a igreja de Jerusalém. Uma delas é a perseverança. Uma igreja perseverante, ela é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio a fogo, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às mortes que possam atingir os seus membros, ela está pronta para dar testemunho. Há um hino que diz que enquanto o sangue corria no chão, eles ali estavam oferecendo a vida para Deus. Então essa igreja, que é uma igreja verdadeiramente perseverante, ela suporta as provações porque ela é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela vai renunciar ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto, como muitos por aí querem ficar. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não aceita ficar na zona do conforto, quietinha, paradinha, esperando as coisas acontecer. É que, na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, esse corpo de Cristo, ele não vai suportar cumprir a missão no mundo. Por isso que Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Uma outra marca, além da esperança, de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder. Isso às vezes assusta, né? E orar com poder significa impactar o mundo ao seu redor. Uma oração com poder, ela vai fortalecer a igreja, vai capacitar a igreja para testemunhar de uma forma eficaz. E da mesma forma que uma igreja cheia do Espírito Santo é marcado pela ousadia de proclamar o Evangelho com poder. E é por isso que a igreja vai se tornar relevante no mundo. Senão não faz sentido ter igreja. A igreja só faz sentido se ela for perseverante e ela orar e for cheia do poder de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a igreja perseverante. A igreja perseverante que suporta o sofrimento. Depois que Pedro, na lição passada nós falamos sobre a pregação de Pedro na Porta Formosa, quando ele cura ali aquele paralítico, eles são levados presos dali. Ele sai dali direto para a cadeia, Atos 4 e 3. E lá na cadeia, os carcereiros, os juízes ali, os sacerdotes, ameaçaram eles. E disseram: vocês não vão mais falar sobre esse nome de Jesus. Foi dito para eles que não era para eles falar e nem ensinar, Atos 4, 17, 18. E a ordem era muito clara para os apóstolos. Estavam proibidos de falar em nome de Jesus. Mas os apóstolos, eles estavam dispostos a pagarem o preço de desobedecer essa ordem, de não seguir essa determinação. Eles estavam prontos a suportar por amor a Jesus tudo isso, porque eles agiam de forma perseverante. Nós não vamos parar de pregar o Evangelho porque estão nos ameaçando de matar, de prender ou de nos
fazer algum dano, algum mal. Foi essa coragem, essa perseverança só foi possível porque a Bíblia diz que Pedro, que falava ali pelos apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo, lá em Atos 4:8. Ele estava cheio do Espírito Santo, né? No versículo 8, ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então, o que significava ser cheio do Espírito Santo? Eles já tinham recebido o Espírito Santo, já tinham sido batizados com o Espírito Santo, e agora tem uma nova nomenclatura. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque receber o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, receber como selo, ser batizado como um revestimento de poder, não dá necessariamente a esse crente condições de estar o tempo todo cheio de Deus. Então é necessário que esse crente que recebe o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, que ele busque a presença real do Espírito Santo no seu dia a dia. Para quê? Para que, além da salvação, ele não seja alguém que apenas é cheio do Espírito Santo quando ele está na igreja, quando ele está no momento de consagração, de oração. Não, ele tem que ser cheio do Espírito Santo no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu trabalho, na sua igreja, no seu lazer. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo no sentido de estar cheio todos os momentos. Então, uma igreja que é continuamente cheia do Espírito Santo, como era o caso de Pedro, de Pedro e dos apóstolos aqui, nesse caso João, é uma igreja que ela vai continuar mesmo com as provas, mesmo com o sofrimento, mesmo com as dificuldades. Uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vai ver aqui que quando aqueles sacerdotes se reuniram e intimou os apóstolos de dar essa ordem expressa para eles não falar mais no nome de Jesus, eles falaram a seguinte frase em Atos 4:19: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós do que a Deus. Então, em outras palavras, eles estavam afirmando assim: nós não vamos negar a nossa fé porque vocês não acreditam em nós. Não vamos abrir mão dos valores da nossa fé porque o que nós recebemos são valores inegociáveis. Nós não negociamos isso. Uma das marcas de uma igreja que já perdeu ou está perdendo esse poder do Espírito Santo é quando essa igreja começa a aceitar os princípios ou práticas que vão de confronto com aquilo que a palavra de Deus diz. Eles estão negando a sua fé. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta da sua fé, ela não nega. Ela não vai se apoiar em suposições ou em algo que supostamente possa acontecer. Não, elas estão apoiadas em fatos reais. Sabe do que eles estão falando. Os primeiros cristãos não só ouviam Deus falar, não, eles também eram testemunha das obras do que Deus fazia no meio deles. Quando Filipe, por exemplo, pregou em Samaria para os samaritanos, a Bíblia diz que eles se convenceram porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. Então, alguém já disse por aí que que Deus ele é plenamente obedecido no céu, porque ele é visto lá no céu. Enquanto aqui na terra muitas vezes é desobedecido porque é apenas ouvido. No entanto, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não só proclama a palavra de Deus, mas também manifesta as obras de Deus, né? Isso muito claro o apóstolo Paulo fala em Romanos 15, versos 18 e 19. Jesus, por exemplo, foi poderoso em palavras e obras, a Bíblia afirma em Lucas 24:19. Uma igreja que ela tem perseverança, ela só vai adquirir essa perseverança quando essa igreja for uma igreja que exercita a oração. E exercita a oração com um propósito. A gente vai perceber que na oração que nós lemos aqui em Atos 4:24-30, uma oração que eles fazem, os crentes oravam para que Deus fosse glorificado por meio do evangelismo de poder. Eles oravam com um propósito, e por isso eles foram bastante específicos. Não era oração aleatória, uma oração vaga que eles estavam fazendo. Eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse
por meio deles, dando poder para eles testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado através das respostas das suas orações. Olha que lindo. Eles dizem assim, parafraseando aqui: Senhor, se o Senhor nos abençoar, se quando nós formos pregar o Evangelho, o Senhor estiver conosco e o Senhor começar a fazer maravilhas, o teu nome vai ser glorificado. O Senhor é que vai ser glorificado pelos milagres que ali que vão acontecer. Outra coisa interessante da oração é que a Bíblia diz assim, logo no versículo 24 que nós lemos, diz assim: e ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Unânimes. A palavra unânime significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso só vai mostrar que havia unidade naqueles irmãos que estavam ali e concordância com a oração. Eles concordavam com a oração. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é unida na oração. Ela não... ela sabe ali respeitar as diferenças e entende que unidade, ela não significa que somos todos iguais. Significa que somos todos diferentes. Nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Há na igreja, por exemplo, pessoas bem mais experientes, outras ainda estão aprendendo a caminhar na fé. Há aqueles crentes bem maduros, há aqueles crentes que ainda estão amadurecendo na fé, na caminhada cristã, mas nada disso impede a igreja se unir em oração, buscando a Deus com um propósito específico, né? Uma forma da igreja de Jerusalém que ela fazia é que elas, quando eles oraram nessa oração, por exemplo, eles recitaram o Salmo 2, verso 1 e 2, e eles dizem assim, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque clamam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Eles recitam esse salmo em Atos 4 e 25. Então, me parece que a igreja de Jerusalém entendia que não bastava só orar, era preciso orar tomando a palavra de Deus como testemunho. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando que aquilo que está escrito é verdade. Então, uma oração feita fora da palavra, ela não tem uma garantia, por exemplo, que ela poderá ser respondida, até porque Jeremias 1 e 12, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, se eu tomo a palavra como testemunha da minha oração, eu tenho mais garantia que a minha oração será respondida. Então, não há dúvida que às vezes essa falta de fundamentação bíblica talvez possa estar atrás do fracasso de muitas orações por aí. Às vezes a gente ora sem conhecer a palavra e fazendo orações que às vezes vão até de encontro com o que a palavra diz. Deus não vai atender a nossa oração. Bom, a ousadia da igreja, ela ia muito mais além, porque o propósito dessa ousadia era de testemunhar a fé. Então os crentes oravam cientes ou conscientes dos obstáculos que eles estavam enfrentando. O versículo 29 diz assim: olha, Senhor, as suas ameaças apresentaram, olha, nós temos aqui uma ameaça real. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem que ser perseverante na oração. Ela vai suportar a oposição, o sofrimento, não porque é boa, mas é porque o Evangelho vai dar essa capacidade da igreja suportar essa perseguição. Uma igreja verdadeiramente bíblica, como a de Jerusalém, ela vai sofrer essas rejeições e essa oposição. Na verdade é que já ouvimos algumas pessoas ministrando, dizendo que se você é um cristão e está tudo bem, então está tudo errado. Porque o cristão, a igreja de modo geral, se está tudo bem, está tudo errado. Mas como? Que redundância é essa, né? Que contrassenso é isso aí? Não, é porque uma igreja que está atacando o terreno do inimigo, o inimigo tem que estar
furioso com ela. Um crente que ora, que lê a Bíblia, que é fiel, que está cheio do Espírito Santo, o inimigo tem que estar furioso com ele. Se o inimigo não está preocupado contigo, é porque tu não está fazendo nada. Se uma igreja não está sendo atacada pelo império do mal, a igreja está estagnada. É necessário a gente entender, até Paulo diz em 2 Timóteo 3,2, ele diz assim: na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Veja só, uma igreja que ela vai procurar se ajustar ao modelo do mundo, às agendas do Estado aí, ela, na verdade, ela já perdeu a autoridade espiritual e a legitimidade bíblica, porque nós não vamos seguir modelos que estão nascendo, novas regras, atualizações. Não, nós temos já o nosso padrão, nós temos já aquilo que nós seguimos, que é a palavra. A ousadia da igreja de Jerusalém, ela ia além de testemunhar e levar essa palavra com poder, ela trazia uma referência desse poder através dos dons espirituais. Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele informa que, tendo eles orado, né, no final da oração, Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam orando, apresentando a Deus a perseguição, a ameaça, a afronta que os líderes tinham feito, e a Bíblia diz que quando eles terminam a oração, tomando a palavra de Deus como referência, todos foram cheios do Espírito Santo. Nós vemos que esse enchimento de poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja primitiva em Jerusalém. Não se trata aí de uma frase de efeito, foram todos cheios do Espírito Santo. Não. O livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é quem dá o crescimento da igreja, é o Espírito Santo quem opera os milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também por meio de todos os outros cristãos que anunciavam o Evangelho. É a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realizava todas aquelas obras, como é entre nós também. Portanto, nós devemos nos encher do Espírito Santo para que tenhamos esse revestimento com dons espirituais, e esses dons possam trazer a edificação da igreja para testemunhar e ter força e ousadia para a exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração todos foram cheios do Espírito Santo, e a sequência do versículo diz: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observar o uso da palavra ousadia aqui, porque ela aparece, esse mesmo termo, em Atos 4:13, ao se referir à coragem do apóstolo Pedro e João, quando eles foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo, ele vai ter como característica se tornar um crente corajoso na sua vida cristã. Alguém que prega a palavra de Deus sem receio, sem medo, que fala testemunha de Cristo. Ele é uma testemunha, ele está ali, ele não tem por que esconder tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Ele tem o prazer, na verdade, de anunciar os milagres, as benfeitorias que Deus faz para ele. Muito bem, meus irmãos, chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem, ou no próximo aula, nós vamos falar sobre uma igreja cheia de amor. Certamente que esses estudos têm trazido para nós uma reflexão. E nessa lição nós vimos aí que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal? As suas características têm que ser visíveis e diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo na vida dos crentes. Não dá mais para a gente ter uma igreja fraca sem a ação do Espírito Santo. A primeira igreja, ela não foi perfeita, né? A Bíblia, o próprio livro de Atos que nós lemos, mostra muita coisa que precisou ser corrigido na igreja. Só que as limitações da igreja em Jerusalém, elas foram superadas por um viver diário dos crentes sob a direção do Espírito Santo e a capacitação dele. Se nós queremos de fato ser um crente relevante, uma igreja relevante, nós
devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Uma mensagem sem o poder de Deus, uma pregação, um testemunho, um crente que não é cheio do Espírito Santo, ele não consegue orar de verdade. Um crente que não é cheio do Espírito Santo, ele não consegue falar de Deus com convicção. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue orar por alguém enfermo, com alguma situação, com algum problema. Ele tem dificuldade de fazer isso, porque ele não está cheio. É necessário, portanto, que eu e você, a cada dia, busquemos um jeito, um meio, busquemos através da oração as condições para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e aguardamos vocês no próximo vídeo. Compartilhe e deixe o seu joinha aí, por favor. Que Deus em Cristo abençoe vocês.